Vamos lá. Tá difícil gravar esse vídeo hoje. Parece que tá com a cabeça de burro enterrada aqui. Mas vamos tentar. Bom, isso aqui é onde a gente parou nos outros vídeos. A gente fez esse sistema de asfalto, canteiro, meio-fio canteiro e calçada. E como eu falei para vocês, tentando pegar alguns temas que são pouco tratados, seja nos tutoriais oficiais da Graphisoft, seja em tutoriais aleatórios de internet, YouTube, profissionais, etc. E tentar absorver desse conhecimento aí que está disponível a forma de fazer o fluxo de trabalho que incorpore nesse trabalho a inteligência que os modelos que a gente tem que fazer nesse software tem que ter. Senão, para que a gente tem esse software, esse canhão? Ele não é, definitivamente, não pode ser só um SketchUp bombado. Então, fizemos isso e, como vocês podem ver, aqui em cima do vídeo anterior para esse, deu uma evoluída já. Eu estou aqui enquanto eu faço, eu aprendo, eu vou e gravo esses vídeos. É um processo que tá legal. Lento, um pouco mais lento, meu chefe vai me puxar a orelha, mas eu acho que no fim das contas esse processo de fazer aprendendo e tentando organizar o que você aprendeu na cabeça para poder passar para os outros, eu acho que é um processo que faz a gente aprender mais. Então, aqui deu uma evoluída, não está ainda essas belezas todas, mas a gente vai tratar hoje, a gente é ótimo, né? Eu vou tratar hoje com vocês, ou você, ou ninguém, sobre o primeiro problema, o primeiro obstáculo que eu tive quando comecei a modelar no ArchiCAD. Um outro projeto, também grande. Esse projeto aqui, se vocês notaram, ele é um pedacinho, uma fatia de um projeto maior. Era um projeto grande. Eu tinha feito dois conjuntos de tutorial da Graphisoft, o básico intermediário, com 84 vídeos, e um avançado deles, acho que tinha 50 e poucos, não sei. Mas ali eles mostravam, usava morph, usava membrana, fazia uns trem torto, mas eu me deparei com um negócio super feijão com arroz e que não tinha em nenhum desses tutoriais, que é isso aqui. Platibanda, platibanda inclinada com rufo de concreto, telhado embutido. Então, a gente usa isso bastante aqui no trabalho. Eu, pelo menos, uso. Gosto muito da aparência, de como fica. Dá trabalho para o pessoal da impermeabilização, que é muito bom. Também eles precisam ter trabalho. Mas, enfim, eu me deparei com isso
e corri atrás e achei 3 formas de fazer interessantes. 2 delas eu vou apresentar, todas elas vão estar linkadas, né, para vocês poderem conferir na descrição, vou pôr o link para vocês. E 2 delas usam de um artifício que eu particularmente não gosto, e vou mostrar para vocês do que se trata e por que eu tento fugir disso quando vou modelar alguma coisa no ArchiCAD. A terceira proposta é quase essa aqui que eu fiz. Na verdade, aqui eu tinha pensado em fazer esse vídeo com esse modelo, mas eu falei, vai dar confusão. Aí, o que eu fiz? Eu preferi fazer um protótipozinho separado, que aqui tem as 2, em cada uma dessas platibandas, eu fiz ela com uma solução diferente. Ainda tem uma terceira solução. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês primeiro essas 3 formas que eu aprendi nos tutoriais. Vou mostrar a forma que eu posso ter reinventado a pólvora, certamente reinventei, mas eu não vi nada parecido em outros tutoriais. E a forma como eu estou fazendo agora, que inclusive eu acho que é com uma possibilidade que só o ArchiCAD 23 ele começa a oferecer. Então vamos lá. Eu fiz aqui essa paredinha marota, ela abriu o arquivo da forma mais default possível do ArchiCAD. Ele já vem com esses pavimentos, cada pavimento dista 3 metros um do outro, então essa parede ela vai da base num pavimento até o topo no outro pavimento. E aqui eu defini um intervalo, um espaço para fazer essa minha platibanda. Vocês podem ver que eu deixei esse espacinho aqui acima do ponto mais alto da platibanda. Ele é meio didático também, vamos ver se funciona. Acho que tem uma janela aqui. Tem, ó. Eu sou enganador mesmo. 5ª vez que eu estou tentando gravar esse vídeo. E tá difícil. Vamos lá. Então, vou mostrar o primeiro método que o caboclo me ensinou. Vou aqui no pavimento térreo. Vocês viram que já tinha um spoiler, já tem um spoiler até do que eu fiz aqui. Deixa eu fingir que eu tô começando do começo. Que mentira aqui, gente. Tudo fake. Vamos lá. O que o cara fez? O cara, para poder fazer o recorte na parede, ele bolou um jeito que é fazendo uma janela, um vão de janela que cortasse essa parede na forma de uma platibanda inclinada. Gênio, né? Espetacular. Mas vamos entender que a ideia é do gênio. Então, o que ele faz? Ele usa
um procedimento que eu acho que é fenomenal. Ele serve maravilhosamente para outras coisas, mas aqui ele tem um problema de raiz, vamos falar assim. Então eu vou aqui desenhar uma laje para a gente começar a ver. Aqui seguindo as minhas guias. Fechei a danada. Uma laje. Tá aqui uma laje. O que ele faz? Ele pega essa laje, primeira coisa, olha só como eu sou falso. Ela tá aqui. Ele chama, coloca como ID dessa laje, ele chama ela de wall hole. Buraco na parede, em bom português. Ele diz que tem que ser assim, para o programa entender que isso aqui vai ser um buraco na parede depois. Enfim, ele vem aqui em bibliotecas de objetos, vem aqui em salvar seleção como. Olha que maravilhosidade que é isso aqui. Então, você praticamente consegue fazer qualquer coisa no ArchiCAD a partir de qualquer coisa, sabendo como fazer. Você pode fazer um objeto qualquer, uma porta, janela, caixilho, janela, estrutura de parede contínua, do diabo. No caso, ele chamou essa laje de janela. Aí tá aqui, olha, fake, tudo é fake. Eu já tinha feito isso aqui. Vou chamar do mesmo que eu chamei aqui, essa mentira, chamar de recorte na parede 1. Vou salvar, eu vou substituir. Aqui ele dá uma lista das propriedades que essa janela laje vai ter. No mundo ideal, se eu fosse usar essa estratégia, essa primeira estratégia, eu trocaria essas cores de pena e atribuiria a cor referente à parede. Então, vista de parede, corte de parede, por aí. Mas eu não vou fazer nada disso aqui. Esqueço, vou dar OK e pronto, eu tenho uma janela já. Pensar, eu vou deletar essa laje, vou vir na ferramenta janela e aí já vai me abrir uma J1 que chama recorte na parede. Genial! Eu venho aqui na minha paredinha e ponho minha janela. Aqui está o primeiro problema. Como o que eu criei não foi parede, não pertence ao âmbito do que a gente pode chamar de parede. É uma janela. Então a primeira coisa que o programa faz é chamar de janela. Aqui, ó, janela, J1, mas eu não quero J1. Isso aqui é um buraco na parede, wall hole. Eu vou aqui então. Pode ser Ctrl T, eu posso vir aqui na janela de definições. Vamos ver. Tá aqui. Marcador de cota, sem marcador. OK. Agora eu tenho um buraco na parede. Aqui no 3D. Tá aqui. Meu belo buraco na parede. O que esse caboclo fez? Esse caboclo, agora vai ser difícil selecionar isso aqui, para você ter uma ideia. Deixa eu vir aqui nos estilos 3D. Vou colocar os contornos para poder ficar um ambiente mais amigável aqui. Estou aqui tentando encontrar essa danada de janela, porque como ela não é uma janela de verdade, ela é difícil até de encontrar. Não, eu quero uma janela. Bom, eu não quero. Aqui, chego na ferramenta janela, dou Ctrl A,
Ele seleciona minha janela. Cansei de tentar procurar. Vocês podem fazer isso. Se tiver uma janela só aqui na jogada, ou algumas que você quiser, você vai na ferramenta, dá Ctrl A, ele seleciona a ferramenta, entre outras coisas. Vou aqui na seleção, seleciono um nó, tem a minha janelinha flutuante aqui. Eu vou primeiro mover essa, abre aspas, janela para cima. Vou mover essa janela para esse cantinho aqui. Olha só como esse cara é esperto. Aí ele vai vir aqui, tem essa opção aqui de alongar horizontalmente. Ele vem, alonga horizontalmente. Puf. O que acontece? Até deixei isso aqui, esse pedacinho didaticamente, porque para mostrar que ele, no tutorial dele, como ele tinha pleno controle do que ele queria fazer, ele fez uma janela, uma laje janela triangular, colocou ela lá, definiu uma altura qualquer que ele queria e fez aquilo virar platibanda inclinado. Acontece que nem sempre o mundo funciona do jeito que eu quero. Então, tá aqui. Nesse caso, se eu quisesse uma platibanda inclinada que começasse aí com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, que começasse com 1,80, é isso mesmo? E terminasse com 2,40, eu não ia conseguir, porque essa janela é triangular e ela deveria ser um trapézio. Bom, mas vamos supor que eu estou no mundo ideal desse caboclo. Aí eu venho aqui e movo essa janela para cima. E aí eu tenho minha platibanda inclinada fora do que eu gostaria de fazer. Tá vendo? Aqui tá minhas duas linhas guia. Dentro disso aqui dá para colocar o roof aqui em cima, não vou perder tempo. Essa janela, inclusive, ela tá aqui em que layer? Tem nem layer para janela no default, mas eu posso vir aqui tem nem como definir o layer disso aqui, mas enfim, o certo seria que isso aqui tivesse num layer de objeto operador. Eu vou mostrar para vocês no segundo exemplo. Então, tá vendo? O que acontece aqui que me incomoda? Imagina se eu tiver um projeto inteiro sem platibandas inclinadas. Eu vou ter que gerenciar 100 janelas que não são janelas que estão fazendo aquele ali ficar inclinado. Realmente é uma desinteligência na minha concepção. Não acho legal. Funciona, tá vendo? O modelo está aí modelado. Se eu tivesse muito afim mesmo, eu poderia fazer aqui uma janela trapezoidal, com as medidas certas e tal, ia funcionar. Mas vocês entendem que
É uma janela, não é um objeto para inclinar uma parede? Então tá, se vocês entenderam, eu já fiquei feliz. Vou apagar essa porcaria. Uma segunda maneira eu vou aqui mostrar para vocês, é usando o que? Óbvio, o morph. Achei interessante a sacada do camarada que bolou essa forma de fazer, porque ele permite fazer parede com praticamente o formato que você quiser de topo, assim. Então, você desenha um morph, como eu vou fazer, que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver que funciona e você pode é bem flexível a ferramenta. Para algumas situações até que é interessante. Mas eu vou falar, obviamente, para vocês por que eu não gosto dessa solução. Primeiro aí, eu vou pegar o Morph e em vez de colocar no layer Morph, eu vou colocar nesse layer auxiliar. Um layer para elementos operadores. A maioria desses gambiarreiros, eles usam esses elementos operadores, como eu posso dizer, ocultos. Então eles ficam num layer separado, eu ligo eles na hora de manipular esses elementos e desligo na hora que eu não preciso. Aí já começa errado, né? Então você tem que gerenciar. Imagina de novo, tem 100 platibandas inclinadas. Aí eu vou ter 100 disso aqui, ó. Vou desenhar. Então aqui tem o primeiro ponto, o segundo ponto do morph, terceiro, e aqui eu fecho o morph. Tá vendo que ele tá aqui, tá difícil de ver, mas vai ficar fácil agora. Vem aqui na seleção, seleciono a superfície do morph, procuro a minha barrinha de ferramenta suspensa. Tá aqui, eu tenho tubo, aí eu vou aqui, não é essa face que eu quero extrudar, eu quero uma extrusão simples, vou fazer a extrusão para esse lado, e aqui fazer essa extrusão para o outro lado. Deixa eu colocar aqui bem no limite, para vocês terem uma ideia melhor. Pronto. Aí, tá vendo? Eu tenho um morph e uma parede. Do casamento entre o morph e uma parede, vou tirar essa parede com a platibanda inclinada. É assim que esse cara faz, ou ele fez. Vai estar lá na descrição. Na verdade, ele faz uma parede com um monte de pontas assim em cima. Então, imagine isso aqui que eu acabei de fazer vezes 10. É o que ele fez. Mas eu quero aqui só uma platibanda inclinada humilde. Como é que ele faz? Ele pega, seleciona o morph, seleciona a parede, não, seleciona o morph, clica com o botão direito, é o que eu fiz agora, vem aqui em conectar,
operações com elementos sólidos. Tá aqui, solidez. Então, meu elemento operador é o morph. Então, eu vou selecionar ele como elemento operador. Vou tirar aqui. Deixa eu selecionar aqui de novo. Ele é meu elemento operador. E vou selecionar a parede como elemento alvo. Aí eu vou vir aqui na operação que eu quero fazer e vou fazer uma interseção, porque é isso que eu quero. Eu quero uma interseção entre a parede grande aqui e o morph, que o meu elemento alvo intersecte com o morph. E executo. Tá aí. E aí o que eu faço? Eu venho na minha combinação de vegetais e oculto o vegetal auxiliar. Tá aí. Uma platibanda inclinada feita com o morph. Duas coisas funcionam, está vendo? Eu acho que não tem estratégia ruim ou boa. Ela é adequada, mais adequada, menos adequada. Isso aqui que eu fiz pode servir bem para outras situações, mas não é, para mim não é esse caso. Primeiro que tem essa coisa de eu ter que gerenciar esses elementos operadores ocultos aí. Mais uma coisa vai quebrar a cabeça. Aí depois eu dou nome errado para uma coisa dessa, vou puxar minha planilha, dá alguma inconsistência, às vezes eu nem sei de onde surgiu, e é de um desses elementos escondidos aí. Primeiro tem isso. E segundo, que o morph é dos elementos do ArchiCAD um dos que mais carrega o modelo. É um elemento pesado, mesmo ele simples assim. Então pensa isso multiplicado um montão de vezes. É uma coisa que vai carregar o projeto desnecessariamente, tá? Então tá aí a platibanda inclinada. Eu consigo pôr um rufo em cima dela. Posso até mostrar aqui como eu faço esse rufo, já aqui nessa possibilidade. Como é que eu faço? Uma das formas que eu faço é usando a ferramenta cobertura. O rufo é uma cobertura. Eu poderia usar o rufo, poderia usar uma viga inclinada, poderia usar a cobertura, uma viga inclinada. Nesse caso aqui, só vou fazer essa cobertura. Vou pôr cobertura aqui simples, de concreto estrutural, que tem uma aparênciazinha melhor, com 5 centímetros mesmo, tá? Aí ele pede aqui o primeiro ponto do plano da cobertura, vou pôr aqui embaixo, é o ponto mais baixo, o eixo de inclinação dela. Eu defino o plano com 3 pontos. Aí depois ele pede para introduzir o primeiro ponto do polígono da cobertura. Deixa eu ver se a forma de entrada está poligonal. Está. Eu vou aqui fazendo então meu rufo cobertura. Pronto. E aí está a minha parede inclinada com rufo. Mas dentro disso aqui tem um parasita, que é um morph danado. Eu não quero ele.
Então eu vou vir aqui, vou selecionar, vou reabilitar o layer auxiliar, dar um OK e eliminar meu parasita. A parede volta ao estado original. Ok, sai daqui. A terceira forma foi a forma que me, digamos, ensinou a fazer a forma que eu fiz naquele meu primeiro projeto, né? O que o cara fez? O cara veio aqui e criou aquele roof. Na verdade, ele criou uma cobertura grande mesmo. Ele queria só fazer uma parede inclinada, sem um roof. Mas eu vou fazer aqui com o roof de uma vez e vou mostrar para vocês como ele fez e como eu acabei aprendendo a partir daqui. Vou criar de novo o mesmo roof que eu fiz no exemplo anterior. Só puxar aqui uma linha guia nesse sentido para poder criar o plano da cobertura. Primeiro ponto, segundo, terceiro. Agora eu venho, desenho o polígono do meu roof. Cadê você? Aqui e lá embaixo. Bom, o meu roof aqui criado. O que o cara fez? O cara pegou os dois elementos. Vocês já devem ter feito no tutorial. É uma das primeiras coisas que eles mostram como ferramenta interessante do ArchiCAD, essa coisa de você poder cortar as paredes pela cobertura. Foi isso basicamente o que o cara fez, mas o cara foi radical, porque tem duas formas de você cortar um elemento pela cobertura. Tem essa forma que o cara fez, que ele clicou com o botão direito, veio aqui e escolheu essa opção, cortar para cobertura de planos simples. Aí ele te dá essas opções aqui, cortar pelo topo do elemento, que é o que eu quero, cortar. E é isso, ele cortou. Só que, o que acontece? Essa operação, ela não é uma operação de conectar, ela é uma operação de cortar. Então, por exemplo, se eu vier aqui no roof e deletar, aí, a parede está efetivamente cortada. Então, as minhas possibilidades de, por exemplo, eu não quero minha platibanda com essa declividade, eu quero com outra. E isso eu já fiz 99 platibandas. Aí é complicado. Então, como é que eu fiz no projeto, nesse primeiro projeto que eu trabalhei? Só dar o Ctrl Z aqui, desfazer essa operação que eu fiz duas vezes, está desfeita a operação. Então, em vez de ser radical e escalpelar minha parede, vocês estão vendo que agora ficou mais interessante, porque já são elementos que compõem um conjunto coeso, não tem nada escondido, não tem nenhum artifício, nada artificial, nenhuma gambiarra para poder fazer esse corte. Então eu tenho uma parede e tenho um roof, que é, a rigor, um elemento de cobertura
fazendo o que a ArchiCAD faz, que é cortar a parede pela cobertura. Ele fez de forma radical, eu vou fazer aqui da forma não radical, que é cortar os elementos pela cobertura membrana. Usar a cobertura membrana da seleção atual, clicar para cortar. Aí o que acontece? A mesma coisa do exemplo anterior, só que se eu vier aqui na minha cobertura e deletar, a minha parede volta para o estado original. O que quer dizer que Ctrl Z quer dizer que a minha parede está vinculada nessa cobertura. Significa que se eu tiver 100 coberturas, 100 roofs como esse, espalhado pelo projeto, e eu decidir que eu quero ele mais inclinado, eu só venho aqui, tem a inclinação da cobertura, 40%, por exemplo, ele, pumba, já muda a inclinação para 40%. Então pensa assim, eu tenho 100 elementozinhos desse aqui. Vou dar um Ctrl Z. Tá lá. Eu preciso desesperadamente aumentar a inclinação desse telhado. Não sei porquê, me deu um chilique, igual a Regina Duarte, um chilique estético. E eu quero inclinar essa platibanda. Como uma coisa está vinculada na outra, eu venho aqui, seleciono a ferramenta, dou o Ctrl A, isso selecionou só uma aqui, mas vai selecionar 100 no modelo que tiver 100. E eu venho, elas vão estar todas com os mesmos parâmetros, porque eu sou um cara esperto e eu fiz esse roof com os mesmos parâmetros. E eu venho aqui e só mudo a 40%. Ele vai reinclinar essa minha parede e eu já tenho a minha platibanda inclinada a 40% e já posso dormir tranquilo sem precisar abraçar o travesseiro. E foi assim que eu fiz nesse projeto. Eu achei uma solução boa, essa solução de criar o roof como cobertura e a parede como parede, enfim. A terceira forma, ela é uma forma mais sofisticada um pouquinho. E a última, porque já estou com 38 minutos de vídeo. Eu vou dar um Ctrl Z, porque eu quero a platibanda na forma que eu quero, que é essa aqui, com 60 centímetros de desnível. Eu vou aqui no pavimento térreo, tá vendo que tá desconfigurado aqui o que é corte, o que não é, mas isso fica para outra hora. Eu vou aqui em documentação, vou criar uma elevação marota. Tá no layer protegido, desproteger. Indico a direção. Tá criada aqui minha elevação 2, porque aqui tudo é fake, eu já tinha feito isso antes. Então tá aí. Eu vou ligar a minha elevação. Vamos lá. Tô falando, hoje tá difícil. Pronto. Tá toda desconfigurada. Não é assim que eu quero mostrar, mas enfim, não é esse o objetivo. O que eu vou fazer aqui é usar essa vista ortogonal para poder pegar um gabarito para criar uma coisa maravilhosa que chama perfil complexo. Perfil complexo
é uma coisa interessante. Eu vou aqui na ferramenta polilinha, vou desenhar uma polilinha, que está também protegido. Vou desenhar uma polilinha no formato que eu quero. Pronto. Aí eu venho aqui, seleciono essa polilinha, dou um Ctrl X. Venho aqui em opções, perfis complexos, gestor de perfil. Tá aí, gestor de perfil. Eu vou criar um perfil novo. Eu vou chamar esse perfil de parede, assim não, parede platibanda, banda inclinada 01, como se eu fosse criar outra. Ok, ele abre um ambiente de edição, tá aí. Eu vou dar um Ctrl V aqui, ele vai provavelmente me perguntar onde eu quero colar. Eu vou colar onde falou e eu movo esse perfil aqui para origem. Tá aí, tem um perfil daquela parede que eu tanto quero. E como é que a gente cria um perfil complexo? Aqui eu vou fazer bem rapidinho. Você usa basicamente a ferramenta Trama. Eu vou configurar esta ferramenta Trama para chamar bloco de concreto estrutural. Então ela é como se fosse uma parede cortada, um perfil de parede, uma fatia de parede feita de bloco de concreto. Aqui tem a linha de contorno. Eu vou escolher aqui uma linha de contorno referente à parede. É sempre importante pensar por aí. Então, isso aqui vai representar, como eu falei, uma fatia. Logo, eu tenho que pegar uma linha de corte, vou pegar aqui um corte não estrutural. Então, vai ser a linha 47, bloco de concreto, trama. Tenho aqui meu gabarito, aperto a barra de espaço, ele cria a varinha mágica, eu clico dentro, está feito meu perfil. Vou aqui na seleção, escolho linha, dou Ctrl Alt, aquelas linhas que eu trouxe como referência eu posso deletar. Está aí criado o meu perfil. O lance interessante do ArchiCAD 23, eu não sei se tinha no 22, alguém me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que não tinha não. Ele tinha esse recurso dessas linhas de encurtar e alongar, tanto largura quanto na altura. Só que isso aqui lá no modelo, quando eu jogo isso aqui no 3D, no próprio modelo, e eu dou um comando de alongar, por exemplo, na altura, ele vai alongando todo proporcionalmente, ou seja, se eu aumento a altura do perfil, essa inclinação aqui automaticamente aumenta também. Cara, esse vídeo já está com 3/4 de hora. Haja paciência. E só tinha isso. Só que nesse ArchiCAD tem uma coisa que eles inventaram agora, que são esses modificadores de perfil aqui. Então ele pede, eu dei aqui um novo, ele pede um nome, tem aqui alguns, deixa eu ver se já tem aqui, não tem nada nomeado, eu vou criar um outro, altura nominal, altura nominal.
que é a altura nominal do 240 ali, mas eu quero modificar a altura nominal. Só para sacanar, vou colocar 0,1. Altura nominal 0,1. Ok. Tá faltando parâmetro. Então, eu posso entrar com um monte de formas de entrar com parâmetro aqui. Eu não vou ensinar para vocês agora todas as formas, mas basicamente vocês vão entender a lógica. Ele pede para mim pontos e arestas que vão ser a referência que eu vou usar para edição no modelo quando eu quiser encurtar ou alongar esse perfil. Então, o que eu quero? Eu quero que essa distância mude, mas essa inclinação permaneça inalterada. Então, eu quero que esse... Vou desclicar isso aqui. Eu tenho um ponto, eu tenho outro ponto. Acho que tem que ser de cima para baixo. Tem esse ponto, tem esse ponto e eu tenho essa aresta. Ela vai dar aqui o nome que eu dei para ela, altura nominal. Então vocês viram, tem um ponto, outro ponto marcando a altura nominal e aqui mostra, ó, o que vai alterar quando eu editar. A aresta, essa aresta viva aqui é que vai alterar. Vamos ver como é que isso funciona lá. Tá aqui, usar com parede, salvar. Salvei. Vamos lá então pro modelo. Vou selecionar isso aqui, vou deletar e aí vou criar uma parede. Aí já não é mais estrutura básica, perfil complexo. Cadê? Parede com platibanda inclinada 1. Ok? Então vocês vão ver qual que é a lógica. Eu venho aqui na origem e aí ele vai criando a minha parede inclinada. Tá vendo que aquele perfil é uma fatia dessa parede. Posso colocar da espessura que eu quiser. Eu vou entrar aqui com 15. Ok. Tá aí. O que acontece? Eu não vou desenhar aquele rufo de novo por cima, porque já são 48 minutos de vídeo, mas eu vou mostrar para vocês o efeito daquela operação que eu fiz. Eu poderia ter feito várias outras, colocar cota dentro de cota, possibilitar mudança de inclinação disso aqui. Esse elemento parede adquire uma inteligência própria da parede. Isso que eu acho mais interessante nessa ferramenta de perfil complexo. Então, se eu vier aqui clicar, tá vendo? Até tem aqui já indicada essas duas arestas. Deixa eu só para mostrar para vocês se eu der só um encurtar e alongar. Cliquei aqui, tá vendo? Dá várias opções de perfil. Eu clico no nó, eu vou colocar aqui esticar a altura nominal. Então, se eu estico a altura nominal, olha o que acontece com a inclinação. Ela aumenta. É isso que eu não quero. O que eu quero é isso aqui. Eu venho, clico na aresta viva, aí aparece essa opção aqui, ó, que é a opção referente ao comando que eu construí lá no gestor de perfil, que é esse aumento da altura nominal, mantendo a mesma inclinação. É esse comando que eu queria mostrar para vocês.
Então vocês viram que são várias as maneiras de fazer a mesma coisa. Algumas eu acho que incorporam mais inteligência do que as outras. Eu acho que o caminho na modelagem em ArchiCAD e na construção em BIM é procurar sempre o caminho da inteligência. São 50 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço e espero vocês aí para mais uma maratona. Aquele abraço.